Oi meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. E eu fiz 36 anos e achei que seria importante trazer umas reflexões aqui com vocês, para vocês, né? Sobre coisas que eu me dei conta de que eu fui aprendendo nessa casa dos 30 anos. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, eu te convido a continuar assistindo até o final. E se você não é inscrita, se inscreva aqui, tá bom? Bom, gente, eu não sei vocês, mas quando chega o meu aniversário, eu confesso para vocês que eu não me sinto tão bem, não. Isso aconteceu, vem acontecendo, né? Depois que eu passei dos 30 anos. E é uma das coisas que eu quero falar com vocês, que é algo que eu tô trabalhando aqui dentro de mim, né? Eu acho que a sociedade influencia muita gente a pensar que a gente precisa deixar tudo pronto até os 30 anos. Então, até os 30 anos, você precisa ter a sua casa própria, um bom carro, precisa já estar casada, constituir família, ter um bom emprego, de repente ser uma pessoa de sucesso. Então, a gente tem esse pensamento na casa dos 20 que aos 30 será assim. E aí, se chegar aos 30 e tiver tudo ok, beleza, né? Segue firme. Mas se não tiver, a tendência é de ter umas crises de ansiedade. Que eu falo para vocês que eu comecei a ter ansiedade, acho que foi a partir mesmo dos 30 anos ou chegando nos 30. E a verdade é que desde muito cedo a gente se sente pressionado através de comentários de familiares, de pessoas conhecidas. Eu mesmo tenho 36 anos e não tenho filhos. E ainda assim acontecem uns comentários do tipo assim: ó, fulano já teve 2 filhos, vocês estão perdendo, né? E aí eu cheguei até a responder para essa pessoa que eu não sabia que era uma competição. Mas enfim, né? O que eu quero dizer para vocês é que eu entendi que nessa casa dos 30 a gente tem a tendência de pensar que é tudo perfeito, né? É perfeito, tudo vai estar pronto. E eu me dei conta que é na casa dos 30 que eu mais tive aprendizados, sabe? Sobre N coisas que eu quero compartilhar aqui com vocês. Como eu já falei em alguns vídeos aqui do canal, eu volto a reforçar que uma das coisas que eu descobri após os 30 anos é que eu precisava ter autoconhecimento. E eu percebi isso através das terapias que eu fazia com a psicóloga. E eu me dei conta que a única coisa que eu sabia falar é que o meu nome é Sara, que eu sou filha da Neuci, filha do seu Sebastião, e a minha idade. Houve um período que era só isso que eu conseguia falar. Eu não sabia falar sobre os meus valores, aquilo que eu considerava importante para mim, aquilo que eu considerava essencial para minha vida ou essencial para as pessoas terem um relacionamento saudável comigo, né? Relacionamento familiar, relacionamento de amizade mesmo. Então, eu não sabia falar nada sobre isso. Então, se eu posso dizer que a primeira coisa que eu considero essencial para você que está aí na casa dos 30, se você não tiver, é de você buscar autoconhecimento. Isso vai ser essencial para você, principalmente para você descobrir o que é que está trazendo a sua ansiedade, ou a sua depressão, ou aquela tristeza que está persistente aí na sua vida. Eu acho que o autoconhecimento é algo que deveria ser ensinado, acho que desde a infância, vamos dizer assim, né? Mas não foi dessa forma que aconteceu comigo. Também não tô culpando ninguém. Se tem uma coisa que eu aprendi também na minha vida, que já é um outro ponto interessante aqui, é que qualquer coisa que esteja acontecendo comigo no agora, eu tenho que parar de culpar pessoas do passado,
seja quem for, né? Mas eu preciso me preocupar em me responsabilizar pela mudança. Eu não sou responsável por coisas que as pessoas fizeram comigo, mas eu sou responsável por aquilo que eu vou fazer com isso, né? Então, eu sempre vou buscar me responsabilizar. E aí é que eu entro num outro ponto, né? É o ponto que eu vou falar sobre a minha situação. Por um bom tempo, eu fiquei esperando que as pessoas fizessem as coisas por mim, né? Aquilo que eu queria para minha vida, eu esperava que talvez a minha mãe fizesse por mim, ou esperasse que um dos meus irmãos viesse me ajudar, ou então esperava que o meu marido fizesse alguma coisa, que ele tomasse todos os meus sonhos e desejos e saísse fazendo tudo aquilo que eu queria e eu ficasse tranquila apenas sendo dona de casa. Isso era um pensamento que eu posso falar para vocês que eu ainda não tinha 100% de autoconhecimento, não entendia muita importância, eu só queria, mas eu não queria me esforçar. Era um pensamento, gente, que hoje eu fico pensando assim, gente, por que que eu pensei dessa forma? Por que que eu pensei dessa forma? Como eu pude ficar tanto tempo assim, né? E eu acho importante de falar isso aqui para vocês, porque eu não sou a única pessoa no mundo que às vezes é, quer alguma coisa na vida, encontra uma baita de uma dificuldade na frente, e aí quando encontra essa dificuldade, vê que o sonho às vezes é muito grandioso, dá para trás e espera que alguém faça, né? Então eu acho que eu não sou a única pessoa nesse mundo, por isso que eu queria trazer essa situação aqui para vocês, porque é como se fosse um adulto com uma mentalidade infantil, né? A criança é que ela procura sempre ser cuidada, a criança ela tá sempre esperando que a mãe determine alguma coisa para ela, né? E geralmente é assim, a mãe vai falar que sim, eu vou falar que não. Às vezes, dependendo, a mãe escolhe a roupa da criança, a mãe escolhe como que vai pentear o cabelo, para onde a criança vai, quando vai, não é verdade? E tem muito, gente, tem muito adulto por aí que anda vivendo a vida de adulto, mas ainda com essa mentalidade de criança, né? De se preocupar principalmente em tomar decisões e na hora de tomar decisões ficar preocupado se vai agradar os pais, se vai agradar os irmãos, se vai agradar fulano, se vai agradar ciclano. Então, eu vim trazendo isso aqui para vocês porque eu me dei conta que eu tinha esse comportamento. O comportamento de me esconder ou de regredir para deixar que outra pessoa fizesse a parte que era responsável a mim. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender isso. E aí eu entendi que eu preciso ser responsável pelas minhas ações, né, pelas minhas decisões, e que eu não posso ficar pensando em determinar alguma coisa para minha vida, esperando que isso agrade a minha mãe ou agrade o meu marido. Existem coisas, por exemplo, para uma pessoa casada, que decisões vão ser conjuntas, né? Mas ainda dentro do casamento, existe, como que eu vou falar? Dentro do casamento existe a individualidade, ainda existe e é necessário. Então vai ter coisas que eu não vou precisar falar com meu marido, que eu não vou precisar pedir para que ele esteja participativo nessas decisões. E ter esse pensamento é um pensamento que acaba atrasando todas as coisas que a gente deseja para nossa vida. Eu me dei conta que eu poderia, que se eu tivesse esse pensamento, essa ideia e essa mentalidade que eu tenho agora, se eu tivesse lá na casa dos 20, eu teria desenvolvido muitas coisas da qual eu fui atrasando ao longo dos anos por conta desse pensamento, por estar pensando assim que outra pessoa viria e faria aquilo que precisa ser feito na minha vida. Então eu entrei num processo de autoconhecimento, de entender que eu posso gostar de determinadas coisas e não me preocupar com a opinião dos outros, e que eu posso viver sendo eu mesma,
e falando sobre as coisas que eu gosto, mostrando as minhas preferências, sem ficar preocupado com a opinião ou a crítica alheia. Mas também existe outros pontos a falar para vocês, e um deles é que eu percebi o quanto eu era uma pessoa chata. Sim, eu falo que eu era, porque eu imagino que pela mudança do meu pensamento eu não sou mais assim. Mas antigamente eu tinha uma mania de estar conversando numa rodinha de conversa e aí eu ouvia o que a outra pessoa tinha para falar e é como se me desse um ciricutico aqui dentro de mim para eu querer ajudar a pessoa de alguma forma. Então eu não me continha e acabava falando: ah, você precisa melhorar isso, você precisa melhorar aquilo. E eu aprendi, gente, que eu só vou abrir a minha boca e falar alguma coisa para a pessoa se ela pedir a minha opinião. Se ela falar assim: olha, Sara, você tem um conselho para me dar? Eu gostaria que você me falasse a respeito disso ou daquilo. Aí sim eu vou falar, mas eu ainda assim aprendi que quando a pessoa pede opinião, eu ainda tenho que ser muito cautelosa com aquilo que eu vou falar, né? Porque às vezes a pessoa pode interpretar de uma forma errada. Então, imagina uma roda de conversa, eu toda vez querendo ser a politicamente correta, vamos falar assim, e o tempo todo dizendo o que a pessoa teria que fazer. E eu já fui essa pessoa. E hoje eu entendo o quanto eu estava cega a respeito disso e dava minha opinião, sabe? Às vezes, assim, uma opinião que para mim parecia que estava tudo ok, mas que para outra pessoa não era bem assim. Às vezes era algo que estava trazendo constrangimento e que eu não enxergava que eu fazia isso. Então, hoje eu entendo que é muito mais importante ouvir o que a pessoa está falando do que falar. Então, deixa a pessoa falar tudo o que ela quer. Se ela quiser ajuda, ela vai pedir ajuda. Porque às vezes a pessoa está só reclamando da vida ou de qualquer outra questão, simplesmente porque ela só quer desabafar. Ela não quer que a pessoa resolva o problema dela. E já puxando um outro assunto relacionado a isso, uma coisa que eu aprendi é que a gente precisa ser gentil e educado com as pessoas, porque a gente não sabe o que é que a pessoa está passando na vida dela. Tem pessoas que tá passando assim um baita de um apuro, mas ainda assim tá, sei lá, andando na rua, tá sorrindo, tá dando bom dia, né? Então foi isso que eu aprendi, né? A gente não sabe as lutas que cada um tá tendo. E eu falo que eu sinto que isso vem muito também do pensamento do que eu gostaria que as pessoas fizessem comigo, né? Eu gostaria que as pessoas tivessem mais empatia nesse processo de emagrecimento pela qual eu tô passando, né? Que algumas pessoas conhecem, outras não. Mas eu gostaria que as pessoas fossem mais gentis, vamos dizer assim. Agora essa eu devo dizer para vocês que eu aprendi muito, muito recente isso. Eu ficava pensando que aonde eu ia, aonde eu estava, com as pessoas que eu estava, eu ficava pensando que as pessoas estavam falando de mim, falando sobre o meu peso ou sobre alguma coisa relacionada a mim, e sempre de uma forma muito negativa, muito pejorativa. Eu entendi que algumas situações realmente podem acontecer dessa forma, mas a gente também não pode se colocar como protagonista na vida de outras pessoas, né? E se tem uma coisa que eu quero relatar aqui para vocês, é que quando eu entrei na academia, antes disso, eu tinha o pensamento de que eu não ia. Não ia porque eu ficava com medo das pessoas ficarem olhando e ver a proporção do meu corpo, né? E às vezes tá ali um burburinho, uma conversinha sobre isso. E depois que eu entrei na academia, eu percebi o seguinte: quando tá cada um fazendo exercício ali, a pessoa tá cansada pra caramba. É muito cansaço, é muito esforço, é a concentração para poder contar quantas vezes já foi em cada série. Então a pessoa ela tá dando o melhor dela para ela, né? Para a melhoria do corpo dela. E ela não tá
ali nesse meio tempo, olhando para ver se eu estou me exercitando corretamente, ou se eu estou muito gorda, se eu estou muito obesa, e tarará, né? Vamos falar assim. Então eu entendi que cada um está vivendo a sua vida. Existe sempre aquelas pessoas desocupadas que parece que não tem nada para fazer da vida e fica criticando o outro pela aparência, ou pelo modo de falar, ou tantas outras coisas, né? Mas eu não posso pensar que todo mundo que está convivendo comigo é desse jeito, na verdade. Então, eu acho que isso foi muito importante para mim, porque foi a partir daí que eu deixei de ficar com o pensamento de ficar socada só dentro de casa, sabe? Hoje eu me permito ir a qualquer estabelecimento e de falar com as pessoas. E eu fico pensando assim, nossa, é incrível que antes, quando eu queria sair, eu ia apenas em um estabelecimento, sempre o mesmo. E o meu marido é que pedia as coisas, eu nem olhava para o garçom, sabe? E hoje é completamente diferente. Eu chego, peço o que eu quero, eu interajo, eu converso. Então, assim, eu fico pensando como que eu estive nesse estágio e como isso melhorou pra caramba. Eu não tô falando só a respeito dessa experiência de entrar na casa dos 30 e aprender isso, não só isso, mas eu acho que isso é um processo também que eu venho tendo, que eu venho tendo conhecimento nessa etapa aí do emagrecimento pela qual eu tô passando. E eu acho que isso tem a ver muito com a flexibilidade emocional, sabe? De não ser uma pessoa sempre de um único pensamento, de um único sentimento e não querer mudar isso, não entender que as pessoas são diferentes, que a mentalidade nossa também é diferente. Então, isso tem a ver com flexibilidade emocional. E com isso eu posso falar para vocês, assim, que hoje eu percebo que eu tenho muito mais flexibilidade emocional do que antes, né? Hoje eu sempre coloco na minha mente assim, o que passar pela minha mente, eu sempre vou colocar como algo duvidoso. Eu nunca vou colocar como 100% de certeza, porque eu não sei o que acontece, o que passa na mente da outra pessoa. Então, por exemplo, há uns dias atrás, eu fui ao mercado e aí tá, peguei lá a carne que eu tinha que pegar no açougue, me virei e ali na parte dos salgados tem umas mesinhas que o pessoal fica lanchando ali. E quando eu me virei, acabou que o meu olhar foi direto para umas meninas que estavam na mesa. E nisso eu vi as três olhando para minha direção e uma delas falando baixinho e as outras acabaram rindo, né? E aí eu pensei assim, gente, será que elas estão falando de mim, né? Mas aí eu pensei assim, o pensamento que veio não, eu não vou dar isso como certeza, né? Eu não vou colocar isso como sendo 100% verdadeiro. Porque pode ser que elas estavam rindo, falando sobre outras coisas, ou pode ser sim que estavam falando e rindo de mim. Mas é aquilo que eu falo para vocês. Se eu pensar que elas estavam rindo, uma coisa que eu vou puxar no meu pensamento é o seguinte: às vezes é a personalidade que a pessoa tem, o jeito que ela tem, ou a falta de empatia. Isso não seria um problema meu, né? Um problema meu para resolver. E se não for, melhor ainda que não foi, né? Melhor ainda que eu não era o alvo das risadas, né? Mas, de qualquer forma, eu não posso parar a minha vida, eu não posso me sentir chateada com isso, porque eu nunca vou saber se isso é uma verdade ou não. Deu para entender? Então, eu passei por elas, eu dei um sorriso e segui a minha vida, e assim foi, e isso não me abalou. E essa flexibilidade emocional não é só em ocasiões como esta, né? Eu falo assim que hoje eu me sinto mais tranquila quando eu planejo alguma coisa e aquilo não sai como eu esperava, né? Então eu já não fico mais tão frustrada, não me sinto mais tão chateada com a situação.
Então, se tem uma coisa a dizer para vocês, é trabalhe muito a sua flexibilidade emocional, porque isso vai trazer muita paz para sua mente. E aí, como eu falei para vocês dos planos, né? Planos falham. Isso vai acontecer, nem tudo é perfeito, né? Mas parece que na nossa mente nós vamos pensar que as coisas vão ser daquele jeito, eles vão acontecer daquele jeito, mas nem sempre é assim, nem sempre vai acontecer dessa forma. Então, uma coisa que eu aprendi é: planos falham, e aí o que eu preciso fazer? Recalcular a rota. Eu preciso de um plano B, eu preciso pensar numa forma diferente de resolver tal coisa, mas o importante é não perder tempo em estar frustrada, em me entristecer porque as coisas não aconteceram da forma como eu queria. E ainda falando sobre planos, eu percebi que para as coisas darem certo na minha vida, tudo precisa ter planejamento mesmo. O planejamento da alimentação, por exemplo, que eu estou nesse processo de emagrecimento e eu me dei conta que quanto mais eu planejo a minha alimentação, mais eu consigo seguir adequadamente tudo aquilo que eu preciso fazer. Então, planejamento é essencial para nossa rotina ser mais leve, mais tranquila. E também, quanto mais eu planejo e anoto no caderno, eu sinto que a minha mente ela se alivia, sabe? Eu consigo enxergar com mais clareza as coisas à minha volta. E aí eu consigo finalmente dar preferência para aquilo que é mais importante, para aquilo que pode ser, que posso deixar para mais para frente ou não. Então, é isso que eu queria falar para vocês, que o planejamento, ele é essencial para qualquer coisa que você for fazer, desde a hora que você for acordar até o horário que você for dormir. Não precisa ser tão rígido, mas existem coisas que vão precisar de planejamento. E o importante é nunca abandonar o plano que você fez para determinada coisa. Isso para mim é o mais importante, principalmente pensar em relação a sonhos, né? Sonhos são tão preciosos. E aí eu fico pensando, eu não posso abandonar aquilo. E aí, se tem uma outra coisa que eu aprendi muitas vezes eu me sentia cansada, muitas vezes eu precisei recalcular a rota, e aí eu sentia que eu não queria mais continuar, né, a me esforçar por aquilo. Mas é importante observar, né? Você está desistindo ou você está apenas cansada? Se é cansaço, dá um tempo para sua mente, dá um tempo para você. Passa alguns dias sem pensar em tudo que precisa ser feito e depois volta com toda aquela energia restabelecida, mas não desista dos planos. Agora, uma outra coisa que eu aprendi é que eu não posso viver para os outros. Eu tenho que viver para mim mesma, né? E manifestar em mim tudo aquilo que eu quero para minha vida, todas as minhas preferências, os meus desejos, e não ficar preocupada com a opinião das outras pessoas. Isso quer dizer que eu vou precisar dizer muito não em várias ocasiões. E isso está sendo essencial para mim, né? Já disse muito não por alguns dias aí, já andei mostrando para as pessoas os pensamentos que eu estava tendo sobre determinadas situações, e eu percebi que isso foi libertador. Mas isso não se trata só de dizer não para as pessoas, né? Se trata do quanto eu estou consciente de que a sociedade me influencia. Então, eu muitas vezes me senti extremamente culpada porque eu não sou aquela pessoa que acorda às 5 da manhã e que faz yoga, faz meditação, já sai para fazer uma caminhada, uma corrida, volta naquela maior energia e cuida da casa e vai trabalhar e faz isso, faz aquilo. E, gente, hoje eu percebi que eu sou diferente. É isso. Eu até dei uma gaguejada, mas isso é tão libertador para mim de pensar assim, eu sou diferente, né? E eu preciso entender que eu sou diferente das pessoas, né? Que eu tenho preferências diferentes, né? Então,
Se eu acordo 7 horas da manhã, eu tenho que parar de me culpar que eu não acordei às 5. Mas se eu acordar às 9 horas, ok, que eu faça o meu melhor dentro do horário que eu acordei ali, das 9 até o horário que tiver para fazer as coisas, né? Uma vez eu paguei uma mentoria de um coach e ele falava assim, que o importante não é a hora que você acorda. O importante é o que você faz quando você acorda. É basicamente isso. Então, se você acorda 9 horas da manhã, mas você acorda já naquele gás e faz o que tem que ser feito, e abraça as responsabilidades que você tem e faz tudo que precisa fazer, ótimo, é isso. E vida que segue, né? Então eu aprendi que, embora eu ache lindo, eu gosto de assistir pessoas que acordam super cedo, já na maior vibe, na maior energia. Eu não sou assim, e eu preciso me abraçar, né, e me acolher da forma como eu sou. Agora, uma outra coisa. Eu aprendi que eu não posso me diminuir jamais e que eu preciso me valorizar muito. Eu já fui muito carente de amizade, sabe? Eu já ignorei muitas vezes quando uma pessoa não queria ter uma amizade comigo e ficava forçando uma amizade, convidando a pessoa para vir na minha casa. Às vezes a pessoa vinha, às vezes desaparecia e eu já estava com meu churrasco tudo ali assado, esperando a pessoa chegar e a pessoa não vinha. Isso já aconteceu. E na vida de um adulto é isso. Vai ter pessoas que vai gostar de você e vai ter pessoas que não vai gostar. E tá tudo bem, a vida é assim, né? E as pessoas que gostarem de você, que estiverem perto de você, querer a sua presença, ótimo, né? Valorize essas pessoas também. Mas tem uma questão, escolha boas amizades também, né? É como eu falei, vai ter pessoas que vai gostar da gente e pessoas que não. E a gente precisa ter esse filtro também para não acabar se aproximando de pessoas que não são, às vezes, pessoas de boa índole, pessoas que têm umas ideias que não são legais. Eu vou contar um aqui para vocês, e sem citar nome nem nada. Como sempre, né? Quando eu falo, eu nunca falo o nome de pessoas. Mas eu e meu esposo, nós tínhamos uns conhecidos, da qual a gente se encontrou num churrasco. E aí, o que que acontece? A namorada da pessoa, né? Ela tava querendo, eu percebi que ela tava querendo puxar uma amizade ali. Chegou até a falar da gente ir numa festa e etc, né? Eu não sou muito de festa, gente, eu confesso. Meu negócio é sair pra um happy hour bem tranquilinho, voltar pra casa e só, né? Mas eu percebi isso. E aí, eu já na minha cabeça eu pensei, não vou manter contato. Não vou, não posso, é melhor não. Gente, passou um tempo, eu não sei quanto tempo que foi isso. E aí, o que que aconteceu? O marido, o namorado dessa pessoa, namorado, né? Eles moram juntos. Ele teve um problema que, assim, o passado dele não era legal, infelizmente. Mas ele já tinha, vamos dizer, se acertado, né? E aí aconteceu que ele estava passando pela rua e espancaram ele. Espancaram, gente. E aí, o que que acontece? Ele não podia sair para fora da casa dele, que se ele ficasse na calçada, chegava alguém, espancava ele e falava que era por causa de tal coisa do passado. E, gente, eu fiquei pensando assim, até falei pro meu marido, eu falei assim, olha, tá vendo? Impossível, não tem como a gente manter contato. Você imagina se tá a gente sentado lá na calçada da casa do fulano e acontecer um trem desse, a gente apanha junto, né? Eu até falei isso pra ele. Então, o que que acontece? É preciso ter um filtro aí na hora das amizades, porque você não sabe, né, direito. No caso, eu já sabia que algumas coisas não eram muito legal, né? Então, eu acabei optando por manter um afastamento, né? Mas, gente, é por isso que eu falo para vocês que é importante selecionar amizades. E só para finalizar o que eu estava falando antes dessa história aí, é a questão de se valorizar. Então, você quer uma aproximação, uma amizade, mas a pessoa não tá afim, então não insista, não insista. Nesse mundo
pessoas vêm e pessoas vão. Então, em algum momento, você vai ter uma excelente amizade, não precisa ficar mendigando a amizade das pessoas. E uma outra coisa que eu queria falar para vocês é: aprenda a observar se você é bem-vinda ou não em determinados lugares. É isso que eu queria falar para vocês. Eu não vou entrar em detalhes profundamente, mas eu acho que isso é muito importante de eu falar aqui para vocês. Também existe uma coisa que eu vou me colocar como exemplo aqui para vocês, né? Eu achava que quando tinha algum problema com a pessoa fez alguma coisa comigo, estava bem claro, rolou às vezes uma discussão, um desentendimento. O que que ficava na minha cabeça? Cortar laços, completamente. É isso que eu pensava, né? Essa pessoa não vai mais fazer parte do meu ciclo social, eu não vou mais querer saber dessa pessoa, se eu ver ela na rua, eu finge que eu não vejo, e etc e tal. Nesse ponto, é preciso ponderar muito, né, se são relacionamentos saudáveis ou não. Mas vai ter relacionamentos que não tem como você fazer esse tipo de coisa. Às vezes a pessoa é um familiar seu, né? Às vezes foi só um desentendimento que pode ser resolvido com uma amiga ou com um amigo, por exemplo. Então não dá para colocar como sentença certa de que alguém te magoou, te feriu, falou alguma coisa desagradável para você, você vai excluir, ponto, acabou. Vai ficar sozinha, né? E é uma coisa que eu ficava muito pensando, tipo assim, aconteceu isso aqui, ó, já era. Não quero mais na minha vida. E não é assim. As pessoas são imperfeitas. Eu sou uma pessoa imperfeita. Eu posso, de repente, cometer o erro de falar alguma coisa para alguém e, assim, e não perceber que eu magoei aquela pessoa, né? Então, assim, é o que eu penso hoje. Não descartar pessoas, né? Mas sempre buscar resolver as coisas. É aquela questão assim, a dificuldade de perdoar, né? Isso é uma coisa que me pegou por muito e muito tempo. Mas hoje eu penso que uma ação de aproximação acaba eliminando esse sentimento de não querer perdoar, sabe? E pensar também que as pessoas às vezes agem de uma forma pelo contexto de vida dela também fez com que eu pensasse que pessoas não são descartáveis, né? As pessoas erram e que eu preciso perdoar esses erros. Eu coloquei na lista aqui para falar para vocês sobre ajudar ao próximo. Isso é uma coisa que eu confesso que eu preciso melhorar muito, porque por um bom tempo eu me senti tão depressiva e com crises de ansiedade uma atrás da outra, que eu só queria me concentrar em, de alguma forma, me sentir bem, me sentir curada dessas coisas. Então, é claro que não sobrava tempo, vamos dizer assim, não sobrava tempo nem disposição para ajudar o próximo. Então, diversas vezes eu tive amiga que precisou falar comigo e eu não estava em condições, né? E hoje eu me vejo numa situação onde eu sinto que eu tenho condição de estar ali com a pessoa, né? Então, diversas vezes já marcamos de tomar um sorvetinho, ir lá conversar, né? Dar atenção para aquela pessoa, deixar ela falar. Então, eu queria falar para vocês isso, né? Sempre ajude o próximo da forma que você conseguir, daquilo que tiver ao seu alcance. Mas não viva como se você não fizesse parte de uma sociedade, como se você não vivesse, como se você não fizesse parte de uma família, né? Como se você não tivesse amigos. Você faz parte de um contexto e você precisa estar ali interagindo com as pessoas. Então, não foque apenas nos seus problemas, não foque apenas nos seus sonhos, nem no trabalho. Tem pessoas que focam totalmente no trabalho e esquece do restante da família, né? Então eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais fui observando, né? Que antes eu não me tocava que era assim e que eu fui percebendo o quanto isso é importante, de você estar ali disponível para o próximo também. E para finalizar esse vídeo, eu quero falar a respeito de família, né?
Família é uma coisa assim, nunca vai existir uma família perfeita, né? Vai ter família que vai ter umas encrenca entre irmãos, ou vai ter relacionamento que não é tão saudável entre filhos e pais. Mas o que eu quero falar para você é que família é importante de se ter. Então, se você é uma pessoa que está naquela situação de querer se afastar, vou me afastar dos irmãos, vou me afastar da mãe, vou me afastar do pai por tal motivo, seja qual for o motivo, né? Analise bem. Se for uma pessoa que fez algo extremamente grave, como por exemplo um pai ou uma mãe narcisista, eu sei que a forma mais saudável é o afastamento, né? Mas em outras ocasiões, não abandone a sua família. Porque, embora você ache que isso vai ser bom ou vai soar como uma punição para tal pessoa, porque ela fez uma coisa que não te agradou, o que eu tenho para falar para você? Vai chegar no momento que você vai sentir falta. Você vai sentir que a sua alegria não é a mesma, que a sua rotina não é a mesma, algo vai te faltar. Se família não fosse importante, Deus não tinha criado. Eu vou falar assim, porque essa é uma crença que eu tenho. Se você pensa diferente, tá tudo ok, tá? Mas hoje eu penso o seguinte: eu preciso estar o máximo possível próximo dos meus familiares. Ainda que, por exemplo, como acontece, né? Meus irmãos trabalham tanto que dificilmente eu vejo eles, né? Às vezes eu fico 2, 3 meses. Tem uma irmã que a última vez que eu vi ela foi em janeiro, né? Embora eu converse com ela pelo WhatsApp, ela mora em outra cidade, mas eu só converso com ela assim, né? É difícil eu ver ela assim pessoalmente. E eu sempre tenho no pensamento que, na condição que eu puder, vou reunir, vou chamar eles para vir aqui em casa. E assim, porque eu sei que eles não, geralmente não vão conseguir chamar pela correria, cada um trabalhando. Eu tenho um irmão que ele trabalha um dia sim, um dia não no shopping. E a carga horária dele é 12 horas. Então, no dia seguinte que ele tá de folga, ele tá recuperando dele ter ficado em pé todas essas horas lá, né? Então, eu considero muito importante a aproximação, convidar, sabe? Aproveitar o máximo de tempo possível com eles. Porque se tem uma coisa também que dá para pensar é o seguinte: eu, por exemplo, não que eu quero levar isso como um medo para minha vida, eu não quero ficar pensando nisso sempre. Mas eu sou a mais nova dos meus irmãos, né? E eu tenho diferença de idade muito grande entre eles. Então, assim, eles não vão viver para sempre, né? Então, eu acho que é muito valioso de se pensar assim: aproveite todo momento que tem com os seus familiares, principalmente com os pais, né? Porque eles também não vão viver para sempre. Então, essas são as lições que eu venho aprendendo aí, que eu percebi que a vida não é só você lutar para conseguir uma casa, carro, uma vida bem-sucedida, mas na casa dos 30 é esses ensinamentos que você vai ter, né? A casa dos 30 não é para chegar e ver tudo pronto, né? A casa dos 30 ainda continua sendo aprendizado e, pelo menos para mim, parecia que foi o máximo de aprendizado que eu tive referente aos outros anos. Eu não sei se foi assim com você, mas se foi ou não, deixa aqui nos comentários, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!